O som do martelo foi como um prego em um caixão. Na opulenta sala de tribunal com painéis de madeira, o juiz Harding olhou para baixo com olhos cansados, pronto para dissolver um casamento e assinar uma separação de bilhões de dólares. Arthur Vance, o titã bilionário, sorriu maliciosamente para sua esposa, Helena. Ele a havia pintado como uma caçadora de fortunas, uma nota de rodapé em sua história, e ele estava a segundos de apagá-la. Seus advogados eram tubarões, e ela estava sangrando. O juiz limpou a garganta. Sem mais evidências, mas Helena se levantou. Sua honra, ela disse, sua voz tremendo mais clara. O Sr. Vance e seu advogado esqueceram um documento crucial. Ela pegou em uma pasta simples. O juiz estava pronto para assinar o divórcio, até que a esposa do bilionário puxou um acordo pré-nupcial com a assinatura dele. O ar na sala de audiências de família 3B era denso e abafado, cheirando a polidor de madeira velho e desespero silencioso. Era uma sala estéril, bege, projetada para dissecar vidas bagunçadas com fria precisão. De um lado sentava Arthur Vance, um homem que parecia menos estar em uma audiência de divórcio e mais parecia estar posando para a capa da Forbes. Seu terno era um Tom Ford feito sob medida. Um cinza chumbo profundo que provavelmente custava mais que o carro médio. Ao lado dele, sua equipe jurídica, liderada pelo infame Marcus Thorne, era uma parede de confiança presunçosa e cara. Eles embaralhavam papéis, clicavam canetas e ocasionalmente sussurravam para seu cliente que acenava, um pequeno sorriso cruel brincando em seus lábios. Do outro lado sentava Helena Vance, parecendo um fantasma assombrando sua própria vida. Ela usava um vestido azul marinho simples, arrumado mas sem destaque. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e seu rosto estava pálido, sem maquiagem. Ela parecia pequena. Ao lado dela sentava Clara Bennett, uma jovem advogada cuja pasta parecia ser feita mais de vinil do que de couro. Para o observador casual e para Arthur Vance, esta não era uma luta justa. Era uma execução. O juiz Lawrence Harding presidia. Ele era um homem em seus 60 e poucos anos, com um rosto marcado por milhares de tardes anêmicas, exatamente como esta. Ele havia visto bilionários, indigentes, atores e golpistas. Ele era, por todas as medidas, impossível de chocar. Sr. Thorne, disse o juiz Harding, sua voz um baixo arrastado, você apresentou um argumento convincente, embora bastante unilateral, para a divisão de bens. Sua alegação é que a senhora Vance era uma parceira não contribuinte para o patrimônio conjugal? Marcus Thorne, um homem cujos cabelos prateados e sorriso de tubarão haviam desmantelado dinastias, levantou-se. Precisamente, sua honra. O Sr. Vance construiu seu império, Vance Dynamics, do zero através de sua própria genialidade e esforço implacável. A Sra. Vance, bem, ela frequentava instituições de caridade. Ela decorava suas casas. Ela era, por todas as contas, uma esposa solidária e tradicional. Mais uma parceira no negócio? Absolutamente não. Ela não contribuiu em nada para a avaliação de 40 bilhões de dólares que estamos discutindo. Ele gesticulou para uma montanha de pastas. Temos declarações juramentadas de todo o conselho, incluindo a CEO e a Sra. Serafina Dubois. Temos registros financeiros. O nome da Sra. Vance não está em nenhum documento fundador, nenhuma patente, nenhum estatuto corporativo. Arthur inclinou-se para trás, juntou as pontas dos dedos e olhou para Eleanor. Seus olhos estavam frios, triunfantes. Ele estava finalmente se livrando do peso morto. Sra. Vance, Arthur havia dito a ela apenas 2 meses antes em sua cozinha cavernosa e estéril, é uma relíquia de uma vida da qual eu superei. Você não se encaixa na nova marca, Eleanor. Agora no tribunal, o juiz Harding voltou seu olhar para o lado de Eleanor. Sra. Bennett, sua resposta. Clara Bennett se levantou.
Ela era jovem, mal passava dos 30 e parecia nervosa. Ela ajustou seus óculos. Sua honra, nós contestamos a categorização. Helena Vance era mais do que apenas uma decoradora. Thorne zombou, alto o suficiente para o repórter da corte ouvir. Ela era a rocha emocional do meu cliente, Clara continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Ela estava lá antes dos bilhões. Antes dos sentimentos não são ativos financeiros, advogada. O juiz Harding interrompeu, sua paciência claramente se esgotando. Você tem algum documento, alguma prova de contribuição? Ou estamos apenas falando de rochas emocionais? Arthur Vance riu suavemente. Era isso, a humilhação estava completa. Clara Bennett olhou para suas anotações, as embaralhou e então olhou para Eleanor. Eleanor deu um único, quase imperceptível aceno. Sua honra, Clara disse, sua voz de repente encontrando um novo, mais firme registro. Nós passamos 3 dias ouvindo o Sr. Thorne pintar minha cliente como uma sanguessuga, como uma esposa simples e ornamental que ganhou na loteria casando-se com um gênio. Uma descrição que ela ainda não refutou com evidências. Thorne retrucou. Sr. Thorne, você vai se sentar, o juiz ordenou. Ele olhou de volta para Clara. Advogada, estou perdendo a paciência. O tempo do tribunal é valioso. Você tem 5 minutos para apresentar qualquer nova, relevante evidência, ou serei forçado a decidir sobre o pedido de divisão de bens, conforme a petição do Sr. Thorne, que, notarei, oferece à sua cliente uma quantia única de $5 milhões por tempo de serviço, por assim dizer, e desocupação das instalações. 5 milhões. Parecia muito, mas era 0,03% de seu patrimônio. Era um insulto. Era lixo. Obrigado, sua honra, Clara disse. Não tenho mais evidências a apresentar neste momento. Um murmúrio percorreu a pequena galeria. O sorriso de Arthur se alargou. Ele havia ganhado. No entanto, Clara continuou. Minha cliente, Sra. Helena Vance, deseja fazer uma declaração pessoal. Thorne se levantou. Objeção. Esta é uma audiência, não um teatro. Uma declaração pessoal não é evidência. Sr. Thorne é altamente irregular, disse o juiz Harding. Mas dada a totalidade das circunstâncias, eu permitirei. Mas esteja avisada, Sra. Vance, ele disse, olhando diretamente para ela pela primeira vez. Um discurso sobre seus sentimentos não mudará a opinião deste tribunal. Você entende? Helena Vance se levantou. A sala pareceu prender a respiração. Ela não era mais o pequeno, pálido fantasma. Enquanto ela caminhava para o pódio, seus passos eram medidos, silenciosos. Ela olhou pela primeira vez, não para o juiz, mas diretamente para seu marido. Arthur, ela disse. Sua voz não tremeu. Estava fria, clara, e carregava a acústica da sala perfeitamente. O sorriso de Arthur vacilou. Esta não era a mulher chorosa e quebrada que ele esperava. Você construiu uma história muito impressionante aqui, ela continuou. Arthur Vance, o lobo solitário, o gênio, o homem que construiu um império do nada. Sua honra! Este é um... Thorne começou. Cale a boca, Marcus! Arthur sibilou, seus olhos fixos em Eleanor. Ele estava intrigado. Ele queria ouvi-la implorar. Você disse ao tribunal, ao seu conselho e à senhorita Dubois que eu era apenas a esposa, que eu não trouxe nada à mesa. Você parece, em sua genialidade, ter esquecido como tudo isso começou. Sua honra, Clara Bennett interrompeu. A declaração da minha cliente é, de fato, o prefácio para introduzir uma última peça de evidência que nós havíamos retido até que todo o caso do Sr. Thorne estivesse registrado. Acreditamos que é uma questão de refutação. Os olhos do juiz Harding se estreitaram. Retido. Advogada, você está beirando. É um documento, sua honra, Helena disse, cortando-o. Sua mão foi para a pasta de couro simples e desgastada a seus pés.
aquela que parecia barata ao lado do couro italiano da equipe de Arthur. Ela clicou as travas. Um documento que o próprio Sr. Vance assinou. Arthur riu. Um único, agudo, arrogante latido. O que você tem, Helena? Uma conta de restaurante? Um cartão de aniversário? Uma falsificação? Uma fraude? A mão de Helena emergiu da pasta. Ela estava segurando um único maço dobrado de papéis. Eles estavam amarelados nas bordas. Eu acredito, Helena disse, caminhando em direção à bancada do juiz. Você achará a assinatura bastante genuína. Isso é emboscada, Thorne rugiu. Isso é má conduta processual. O que é este documento, Sra. Vance? O juiz Harding exigiu, sua voz agora aguda com interesse. Helena colocou os papéis na bancada. É o nosso acordo pré-nupcial, Sua Honra. O tribunal caiu em um silêncio absoluto e sufocante. O rosto de Arthur Vance ficou branco. Ele olhou para os papéis. O quê? Isso. Isso não é possível. Nós nunca tivemos um pré-nupcial. Ah, sim, tivemos, Arthur. Helena disse, virando-se para ele. Você apenas não o leu. Você estava muito ocupado me dizendo o quão brilhante você era. O juiz Harding pegou o documento. Ele colocou seus óculos de leitura. Seus olhos escanearam a primeira página, depois a segunda. Suas sobrancelhas subiram em sua testa. Sr. Thorne, o juiz disse, sua voz de repente elétrica. Você talvez queira dar uma olhada nisso. E você, Sr. Vance, parece que a contribuição de sua esposa foi tudo. Para entender o documento, você tinha que entender a noite de 14 de outubro de 2008. Arthur Vance não era um bilionário, então. Ele nem era um milionário. Ele era um estudante de pós-graduação de 24 anos, com uma startup falhando, uma montanha de dívidas e um ego que emitia cheques que seu talento não podia pagar. Ele tinha o charme do vendedor, mas seu produto, um agregador de mídias sociais desajeitado, era um fracasso. Helena Rostova era o oposto. Ela era uma doutoranda em linguística computacional, uma garota quieta e brilhante de uma família da classe trabalhadora, que passava suas noites não em festas, mas no laboratório de informática da universidade, movida a chá morno e uma única ideia ardente. Eles se conheceram na biblioteca da universidade. Ele estava lançando ruidosamente sua empresa falhando para um potencial investidor em seu telefone. Ela estava a 3 mesas de distância, tentando depurar uma linha de código que mudaria o mundo. Ei, ela finalmente disse depois que ele desligou com uma série de xingamentos. Você é barulhento. Arthur, acostumado a se safar de tudo com charme, abriu um sorriso. Desculpe. Tentando salvar o mundo, um pitch terrível de cada vez. Eu sou Arthur. Helena! Ela voltou para sua tela. Ele ficou intrigado. Ela foi a primeira pessoa em meses que não havia sido imediatamente deslumbrada por sua bravata. Ele sentou-se. No que você está trabalhando? Parece complicado. Ela disse. É um modelo preditivo de linguagem. Estou tentando ensinar uma máquina não apenas a entender a linguagem, mas a antecipar a intenção do usuário com base em padrões comportamentais. Agora é apenas uma bagunça de código, mas acho que poderia mudar a forma como as pessoas encontram informações. Poderia. Poderia prever o que você precisa antes mesmo de você saber que precisa. Arthur não entendia a ciência. Não realmente, mas ele entendia o pitch. Ele viu naquele instante não uma garota quieta em um moletom desbotado, mas um foguete. Ele não era um gênio, mas sabia como identificar um. E ele sabia como usar um. Ele passou os próximos 6 meses cortejando-a. Ele não a cortejou com flores. Ele a cortejou com interesse. Ele trazia café para ela no laboratório. Ele ouvia. Ele perguntava. O que ele pensava serem perguntas inteligentes. Ele empacotou a genialidade dela em sua ambição. Helena, este projeto quimera, como você o chama, não é uma dissertação, é uma empresa. É a empresa, ele disse a ela, seus olhos brilhando. Você tem um motor, eu posso construir o carro, juntos podemos dominar o mundo.
Ela hesitou. Ela era uma acadêmica. Ela queria publicar, não lucrar. Mas ele era implacável. Ele era charmoso. E ela teve que admitir, estava se apaixonando por ele. Ele a fazia se sentir vista, não como uma nerd, mas como uma visionária. Uma noite em seu pequeno e úmido apartamento, cercado por caixas de pizza vazias, ele fez sua jogada. Precisamos protegê-lo, Helena, ele disse. Esta ideia vale bilhões. Antes de mostrarmos a alguém, precisamos protegê-la. O que você quer dizer? Quero dizer, vamos nos casar. Ela ficou chocada. Casar? Arthur, estamos namorando há 6 meses. E foram os 6 melhores meses da minha vida. Ele disse, pegando as mãos dela. Mas eu também sou um empresário. Somos parceiros. Se nos casarmos, somos uma unidade legal. O quê? O que é seu é meu. O que é meu é seu. Isso protege a ideia. Isso nos protege. Helena, apesar de sua genialidade com código, era ingênua sobre as pessoas. Ela estava apaixonada. Ela disse sim. Uma semana antes do simples casamento no cartório, ela veio até ele. Arthur, ela disse, segurando algumas folhas de papel. Você está certo. Devemos proteger a ideia. Eu tinha meu tio. Ele é um paralegal. Me ajude a redigir algo. Arthur estava no telefone tentando agendar uma reunião de financiamento inicial. O que é isso? Mais porcaria legal? É um acordo pré-nupcial, ela disse, sua voz pequena. Apenas diz que o projeto Quimera é meu, minha propriedade intelectual, e que estou licenciando-o para nossa nova empresa. Isso o torna limpo. Arthur mal olhou para cima. Ele já estava praticando seu pitch para investidores. Em sua mente, ele era a empresa. A ideia dela era apenas a matéria-prima. Sim, inteligente, Lena. O que você disser, ele disse, pegando a caneta e os papéis. Você é o cérebro, eu sou o rosto. Agora, onde eu assino? Ele rabiscou seu nome, Arthur R. Vance, no final da última página, sem ler uma única palavra da primeira. Ele estava assinando um império que ainda nem havia construído. Ele não viu as cláusulas que seu tio havia inserido inteligentemente. Ele não viu aquela que dizia, em caso de dissolução legal do casamento, o contrato de licenciamento do projeto Quimera é imediatamente rescindido e toda a propriedade intelectual, derivados e lucros daí decorrentes revertem na sua totalidade para Helena Rostova Vance. Ele apenas viu uma linha de assinatura entre ele e seu primeiro bilhão. Ele assinou, beijou-a na testa e voltou às suas ligações telefônicas. Você é um gênio, Lena, ele disse batendo no documento. Agora vamos ficar ricos. Helena calmamente pegou os papéis, fez 2 cópias e as autenticou na manhã seguinte. Ela colocou uma em um cofre. A outra ela guardou no fundo de sua pasta por 12 anos. Os primeiros 5 anos foram um borrão. A Vance Dynamics explodiu. O algoritmo de Helena, que Arthur havia rebatizado como motor preditivo Vance, foi um milagre. Ele transformou a publicidade online, depois a logística, depois os mercados financeiros. Arthur, com seu cabelo liso, ternos elegantes e treinamento de mídia impecável, tornou-se o rosto de uma revolução tecnológica. Ele era o Vance na Vance Dynamics. Helena, enquanto isso, permaneceu onde se sentia confortável, no laboratório. Ela era a diretora de inovação-chefe, embora seu nome nunca estivesse nos comunicados de imprensa. Ela liderava a equipe de programadores, refinando constantemente a Quimera, construindo novas iterações e mantendo a empresa uma década à frente de seus concorrentes. Ela trabalhava 18 horas por dia, impulsionada pela mesma paixão que tinha na faculdade. Ela não se importava com a fama. Ela se importava com o trabalho. Arthur se importava com a fama, e o dinheiro, e o poder. O homem que uma vez lhe trouxera café no laboratório era agora um homem que voava para Davos, que tinha modelos em seu braço em lançamentos de produtos,
que ele chamava de networking, e que havia começado a acreditar em sua própria imprensa. Ele não era o homem que sabia usar o gênio. Em sua mente, ele lhe era o gênio. Ele começou a ver Helena não como sua parceira, mas como uma funcionária de alto nível. Uma funcionária que era francamente um pouco embaraçosa. Ela não se vestia a caráter. Ela não bajulava. Ela odiava as galas, as festas de iate, a vida vazia, brilhante que ele havia construído ao redor deles. Helena, querida, você tem que tentar. Ele suspirava, arrumando seus abotoaduras antes de outro evento de gala que ela estava temendo. Essas pessoas são nossos parceiros. Eles não querem falar sobre otimização de redes neurais. Eles querem falar sobre arte, esqui, dinheiro. Então vá você, Arthur, ela dizia, tomando uma xícara de chá. Eu tenho uma nova build para testar. Seu ressentimento aumentou. Ele se sentia acorrentado à mulher quieta, brilhante que era. Ele sabia em seu coração mais sombrio a verdadeira razão de seu sucesso. Ele a odiava por isso. Então, 2 anos atrás, veio Serafina Dubois. Serafina era tudo o que Helena não era. Ela era uma MBA de Harvard com experiência em aquisições hostis, uma mente afiada para marketing e a graça predatória de uma pantera. Arthur a contratou como sua nova diretora de operações. Serafina não apenas entendia a marca, ela era a marca. Ela era elegante, implacável, e ela adorava Arthur. Ou, pelo menos, ela adorava o poder dele. Ela viu Helena imediatamente pelo que ela era, o verdadeiro centro de poder, dinâmica avançada e, portanto, uma ameaça. Serafina começou uma guerra corporativa silenciosa. Ela reestruturou departamentos, movendo a equipe central de programadores leais de Helena para diferentes projetos. Ela redirecionou os relatórios de Helena, forçando-os a passar por ela. Ela começou a traduzir os resumos técnicos de Helena para o conselho, lentamente levando crédito pelas inovações. Helena é uma acadêmica pura, Serafina disse ao conselho, sua voz escorrendo com falso respeito. Ela é o coração de nossa P&D, mas ela não tem a visão escalável para onde estamos indo. Eu assumirei seu projeto Quimera e o transformarei em produto para o novo mercado global. Arthur, até então já profundamente envolvido em um caso com Serafina, deixou tudo acontecer. Foi perfeito. Ele estava marginalizando sua esposa, instalando sua amante e consolidando sua própria herança roubada. A traição final não foi no quarto, foi na sala de reuniões. Helena foi chamada ao escritório de Arthur, uma vasta caixa de vidro com vista para a cidade. Serafina estava lá, sentada não em uma cadeira de hóspedes, mas atrás da pequena mesa de conferência, como se fosse seu escritório. Helena, Arthur começou, não a encontrando seus olhos. Estamos fazendo algumas mudanças, uma nova direção. Somos gratos por todo o seu trabalho fundamental. Helena repetiu, seu sangue correndo frio. A Vance Dynamics está se movendo além da fase de P&D, Serafina cortou, sua voz suave como vidro. Somos agora uma empresa de logística global e criadora de mercado. O Conselho e Arthur sentem que seu papel como CIO é redundante. Redundante, Helena olhou para Arthur. Meu laboratório é a empresa inteira, Arthur. O projeto Quimera é a empresa. Não, Helena, Arthur disse, finalmente olhando para ela. Seus olhos estavam mortos. Eu sou a empresa, a marca, a visão. Você é uma programadora. Estamos promovendo você. Você receberá um novo título. Chefe de pesquisa, uma bolsa vitalícia. Você pode fazer pequenas coisas, escrever artigos, o que quer que você faça. Mas você não será mais um diretor desta empresa. Serafina está assumindo todas as divisões de produtos com efeito imediato. Foi uma execução pública. Ele a estava exilando, roubando o trabalho de sua vida
e entregando-o à sua amante. Helena apenas olhou para ele. O homem que ela havia amado, o homem para quem ela havia construído este mundo, era um estranho. Um ladrão. Eu vejo, ela disse, sua voz quieta. Teremos segurança para escoltá-la, Serafina disse, pegando seu telefone. Isso não será necessário, Helena disse. Ela virou-se e saiu do escritório, passou pelas paredes de vidro, passou pelos funcionários que não a encontrariam seus olhos. Ela foi para seu próprio escritório, que já estava sendo embalado em caixas. Ela pegou sua bolsa e sua velha pasta de couro. Ela não foi para casa em sua mansão estéril. Ela foi para um pequeno e modesto escritório de advocacia em um shopping de tiras. A placa dizia Clara Bennett, advogada, direito de família. Clara era filha de sua antiga colega de quarto da faculdade. Ela era jovem, ambiciosa e acabara de passar no exame da ordem. Clara, Helena disse sentando-se, eu vou me divorciar do meu marido. Vai ser complicado, Sra. Vance. Helena, quero dizer Arthur Vance, o bilionário. Eu não tenho certeza se estou preparada. Helena pegou em sua pasta e tirou um documento amarelado, autenticado. Ela o empurrou sobre a mesa. Você está, Helena disse, porque não vamos brigar pelas casas. Vamos pegar a empresa inteira. Clara Bennett leu o documento, seus olhos se arregalaram. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Ele realmente assinou isso. Ele assinou, Helena disse. Agora, aqui está o plano. Nós o deixamos protocolar primeiro. Nós o deixamos ficar arrogante. Nós o deixamos, e seus advogados, construírem todo o caso deles sobre a mentira de que eu não fiz nada. Nós os deixamos se comprometerem com isso, no registro. Nós os deixamos perjurar-se. E então nós lhes mostramos isso. É brutal, Helena, Clara disse, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Ele me ensinou a ser uma empresário, Clara, Helena respondeu, sua voz se transformando em aço. Ele apenas esqueceu de me ensinar como perder. Os processos de divórcio foram uma crucificação pública de 3 dias. Arthur e Marcus Thorne o haviam projetado assim. Eles não queriam apenas vencer. Eles queriam aniquilar a reputação de Helena. Era uma estratégia corporativa tanto quanto legal. Se Helena Vance fosse publicamente provada ser um ninguém, uma dona de casa glorificada, então não haveria perguntas de acionistas quando ela fosse apagada da história da empresa. Marcus Thorne era um mestre de 1000 cortes. Sra. Vance, ele perguntou no primeiro dia, durante seu depoimento, você pode, por favor, apontar seu nome nos artigos de incorporação da Vance Dynamics? Não está lá, Helena respondeu calmamente. Não? Que tal a patente do motor preditivo Vance, seu nome está nisso? Não, Arthur a registrou como um único inventor. Único inventor? Obrigado. E nos últimos 5 anos, quantas reuniões do conselho você participou, Sra. Vance? Nenhuma. Eu não fui convidada. Não convidada. E ainda assim você está buscando 50% desta empresa de 14 bilhões de dólares. Uma empresa cujo conselho você nunca conheceu, cujas patentes você não assinou, cuja incorporação você não esteve presente. Diga-me, o que você fez precisamente? Eu liderei a equipe de P&D, Helena disse. Eu escrevi o código original. Você escreveu o código? Thorne zombou. Você era uma programadora, uma funcionária muito bem compensada, eu acrescentaria, por virtude de ser casada com o CEO. Mas uma parceira. A alegação é absurda. O segundo dia foi pior. Thorne chamou Serafina Dubois para depor. Serafina era impecável. Ela era articulada, empática e totalmente letal. Ela era a imagem perfeita de uma executiva feminina competente e poderosa. Senhorita Dubois, Thorne começou. Você é a atual CEO da Vance Dynamics. Conte-me sobre o papel de Helena Vance na empresa quando você chegou. Helena é uma mulher adorável, Serafina disse, dobrando as mãos. Verdadeiramente. Mas ela estava
Acima de sua cabeça, a empresa havia superado sua capacidade. Ela era uma pessoa de laboratório, não uma líder de negócios. Ela era, francamente, um gargalo. Arthur, em sua lealdade, a manteve em uma posição que ela não conseguia lidar por anos. Então, em sua opinião profissional, a Sra. Vance contribuiu para o crescimento e a avaliação da Vance Dynamics. Não. Não em qualquer sentido de negócio significativo. Seu trabalho original foi, pelo que entendi, um bom ponto de partida. Mas o valor real, a escala global, a integração de mercado, os contratos de bilhões de dólares, foi tudo, Arthur. E eu gosto de pensar na minha equipe. Obrigado, senhora Dubois. Nenhuma pergunta adicional. Clara Bennett levantou-se para seu interrogatório. Este era o momento. O tribunal observava, esperando que a jovem advogada fosse despedaçada. Clara parecia agitada, embaralhando seus papéis. Tudo isso fazia parte do ato que Helena e ela haviam ensaiado. Senhora Dubois, você disse que gostava de pensar na sua equipe. Fez o trabalho? Clara gaguejou. Sim, fizemos. E você trabalha? De perto com o Sr. Vance? Eu sou a COO. Eu trabalho com o CEO todos os dias. Sim. Quão de perto? Clara perguntou como se estivesse pescando. Thorne pulou. Objeção. Relevância? Esta é uma audiência financeira, não uma coluna de fofocas. Sustentada, o juiz Harding resmungou. Clara recuou, aparentemente intimidada. Certo. Então, Sr. Dubois, você já viu o código-fonte original do projeto Quimera? Os olhos de Serafina brilharam por apenas um segundo. Claro, é uma peça de programação arcaica, mas sim. E você entende isso? A linguística computacional por trás dela? Eu não sou uma programadora, Serafina disse desdenhosamente. Eu sou uma estrategista. Não preciso saber como construir um relógio para saber como vendê-lo. Então você apenas vende o trabalho da senhora Vance? Eu vendo produtos da Vance Dynamics. Serafina corrigiu, seu sorriso forçado. Toda a propriedade intelectual é de propriedade da corporação. Obrigado. Não. Nenhuma pergunta adicional, sua honra. Clara sentou-se, parecendo derrotada. Arthur Vance colocou uma mão reconfortante nas costas de Serafina enquanto ela passava. Foi íntimo e foi feito para ser. Uma humilhação pública final. Ao final do terceiro dia, o juiz Harding parecia pronto para encerrar. Ouvimos 3 dias de testemunho, o juiz disse, sua voz monótona. A evidência apresentada pelo Sr. Thorne é esmagadora. A evidência apresentada pela Sra. Bennett é sentimental. Ele olhou para o lado de Helena. Sra. Bennett, você apresentou uma moção para uma divisão de 50% baseada em contribuição integral. Eu não vi um único pedaço de papel, um único e-mail, nada que substancie esta alegação. Tudo o que tenho é o testemunho da CEO da empresa de que sua cliente era, cito, um gargalo. Eu estou, portanto, pronto para assinar o decreto de divórcio com base na proposta de acordo do Sr. Thorne. Este foi o momento. Sua honra, Clara disse, levantando-se, sua voz subitamente clara e forte. Toda a pretensão de nervosismo se foi. Antes que o faça, chamamos Helena Vance para uma declaração pessoal e para apresentar um item final como evidência em refutação às alegações da Sra. Bois e do Sr. Vance. Esta foi a introdução ao clímax, Thorne objetou. O juiz permitiu, e Helena Vance levantou-se, caminhou até o pódio e tirou os papéis amarelados de sua pasta. A sala do tribunal, que vinha zumbindo com o som de um caso se encerrando, caiu em um silêncio profundo e chocado. O que é isto? O juiz Harding perguntou novamente, segurando o documento. É um acordo pré-nupcial, sua honra, Helena disse. Isso é impossível, Arthur gritou, finalmente encontrando sua voz. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira rangiu. Nós nunca tivemos um pré-nupcial. Eu saberia. Você saberia se tivesse lido, Helena disse calmamente.
Marcus Thorne arrancou o documento do escrivão do juiz. Seu rosto, geralmente uma máscara de controle presunçoso, estava rapidamente ficando pálido. Ele leu a primeira página. Ele virou para a última página. Seus olhos voaram para a assinatura, Arthur R. Vance. Então para o carimbo do tabelião, datado de 15 de outubro de 2008. Isso é uma falsificação, Thorne gaguejou. Mas a confiança se foi. Ele sabia reconhecer um carimbo de tabelião verdadeiro quando via um. Meu cliente tem a cópia original autenticada, é claro, Clara Bennett disse, assim como a cópia arquivada no escritório do escrivão do condado 12 anos atrás. É perfeitamente legal e vinculativa. Mas o que diz? Arthur exigiu, arrancando os papéis da mão de seu próprio advogado. Ele começou a ler. O juiz Harding olhou para Helena. Sra. Vance, talvez você possa esclarecer o tribunal. O Sr. Thorne construiu todo o seu caso sobre sua falta de contribuição. O que diz este documento? Helena olhou para Arthur, cujo rosto estava perdendo toda a cor, suas mãos visivelmente tremendo enquanto ele lia. Diz duas coisas, sua honra, Helena disse. Arthur e eu éramos jovens. Eu era cientista e ele era empresário. Então concordamos em manter nossos bens separados. Thorne soltou uma risada sufocada. Separados? Os bens dele são 14 bilhões. O que você tinha? Empréstimos estudantis? Eu tinha o projeto Quimera, Helena disse. O sangue esvaiu do rosto de Thorne. Cláusula 1, Helena recitou de memória, afirma que todos os bens pré-matrimoniais de Arthur V. Vance, consistindo de sua startup falida, agrossocial e dívida estudantil, permanecem seus. E todos os bens pré-matrimoniais de Helena Rostova, consistindo de sua propriedade intelectual, projeto Quimera, um modelo preditivo algorítmico de linguagem, permanecem seus. Não, Arthur sussurrou. Não, não, não. Cláusula 2, Helena continuou, sua voz ganhando poder. É um acordo de licenciamento. Ele declara que eu, Helena Rostova, concordo em licenciar o projeto Quimera para uma nova entidade conjunta, Vance Dynamics, por um período de 12 anos, ou pela duração do casamento, o que for mais longo. O juiz Harding estava agora inclinado para a frente, seu corpo inteiro rígido de atenção. Continue, Sra. Vance, e a cláusula 3, a mais importante. Ela declara que, em caso de dissolução legal do casamento, o contrato de licenciamento do projeto Quimera é imediatamente e irrevogavelmente rescindido. Silêncio. Nenhuma tosse. Nenhuma respiração. O quê? O que isso significa? O juiz perguntou, embora sua expressão dissesse que ele já sabia. Significa, Clara Bennett disse, dando um passo à frente, que a partir de sua assinatura neste decreto de divórcio, sua honra, a Vance Dynamics perde o direito legal de usar sua tecnologia central. O Model Preditivo Vance, toda a base da avaliação de 14 bilhões de dólares da empresa, reverte para minha cliente. Arthur Vance fez um som, um engasgo estrangulado e gutural. Ela não pode, ele gaguejou, olhando ao redor descontroladamente. Ela não pode simplesmente pegar. Não estou pegando nada, Arthur, Helena disse, sua voz gelada. Estou apenas pegando de volta o que sempre foi meu. A empresa, o nome, a marca, os edifícios, os jatos, tudo isso é seu. Você pode ficar com isso. Mas o motor, o produto, a única coisa de valor, isso é meu. Isso é roubo. Arthur rugiu, avançando em direção a ela. Arthur Vance, sente-se! O juiz Harding berrou. Ele olhou para Marcus Thorne. Sr. Thorne, você sabia disso? Thorne estava inoperante. Ele estava olhando para o papel, sua carreira passando diante de seus olhos. Ele acabara de passar 3 dias comprometendo seu cliente com uma história, sob juramento,
que este documento provava ser uma mentira. Ele havia permitido que seu cliente e sua testemunha estrela, Serafina Dubois, cometessem perjúrio. Sua honra, Thorne sussurrou. Este documento é inescrupuloso, é fraude. É um contrato, Sr. Thorne, o juiz Harding retrucou. Assinado por seu cliente. Um contrato que você, como advogado dele, claramente nunca se preocupou em perguntar a ele. Você construiu todo o seu caso sobre uma fundação de areia. Você alegou que a Sra. Vance não contribuiu em nada, quando na verdade ela contribuiu com tudo. Você alegou que ela era um gargalo, quando ela era a fonte. O juiz jogou o pré-nupcial em sua mesa. Ele olhou para Arthur Vance, seus olhos queimando com uma fúria fria. Sr. Vance, você e seu advogado, de uma forma espetacular, quase bíblica, argumentaram seu caminho para fora de um império. Você veio aqui para despojar sua esposa de sua dignidade. Você, em vez disso, despojou sua própria empresa de seu ativo principal. Ele olhou para Serafina Dubois, que estava tentando sair da sala do tribunal. Senhora Dubois, sente-se. Você pode ter exposição criminal por perjúrio. Serafina congelou, pálida como um lençol. O juiz virou-se para Arthur. Você quer o divórcio? Ótimo! Você quer pagar a ela uma quantia única de 5 milhões de dólares? Ótimo! Ele pegou seu martelo. Estou assinando o decreto de divórcio conforme solicitado pelo peticionário, Arthur Vance. Batida. O casamento está dissolvido. E de acordo com a cláusula 3 do acordo pré-nupcial, agora executada, o acordo de licenciamento entre Helena Vance e Vance Dynamics é por este meio rescindido. Ele olhou para Helena. Senhora Vance, você é agora uma mulher livre e parece que você é a única proprietária do algoritmo mais valioso do mundo. Quanto a você, Sr. Vance, você é o CEO de uma empresa de 14 bilhões de dólares que, a partir de... Ele verificou seu relógio. 11h34 da manhã, não tem mais um produto para vender. O rescaldo não foi um desmoronamento lento. Foi uma implosão. No momento em que o martelo caiu, o jornalista na última fila já estava ao telefone enviando a matéria. No momento em que Arthur Vance saiu cambaleando da sala do tribunal, seu terno de 5 mil dólares parecendo uma fantasia de Halloween, os primeiros alertas estavam chegando aos telefones em todo o mundo. Bilionário da Vance Dynamics perde empresa inteira no divórcio. O pré-nupcial que destruiu um império. Quem é Helena Vance? Ações da Vance Dynamics suspensas enquanto IP central reverte para a ex-mulher. Arthur não falou. Ele abriu caminho através de um enxame repentino de câmeras, seu rosto uma máscara de raiva púrpura e descrença. Marcus Thorne estava logo atrás dele, já atendendo uma ligação do conselho, sua voz um guincho de pânico. Serafina Dubois havia sido detida pelo oficial de justiça para uma conversa com o juiz sobre seu testemunho. Helena e Clara, no entanto, não tinham pressa. Elas pegaram seus papéis lentamente. Helena ajustou seu coque simples no reflexo da janela do tribunal. Você está bem? Clara perguntou a ela. Estou, Helena disse. E ela ficou surpresa ao descobrir que estava. O medo, a raiva, os anos de humilhação silenciosa, tudo havia evaporado com a batida do martelo. Tudo o que restava era uma calma quieta, fria. O que vem a seguir? Clara perguntou. Agora, Helena disse fechando sua pasta. Nós construímos. Enquanto Arthur estava preso em uma discussão acalorada com seus advogados, Helena e Clara estavam em uma sala de guerra que haviam pré-reservado em um hotel próximo. Em 1 hora, Helena, como única proprietária do projeto Quimera, tinha uma nova equipe jurídica, com Clara como advogada principal, protocolando ordens judiciais. Uma ordem de cessação e desistência foi entregue à sede da Vance Dynamics, legalmente proibindo-os de usar, acessar ou vender qualquer produto relacionado ao motor preditivo Vance. As ações, quando permitidas a retomar a negociação, despencaram.
Elas caíram 98% em um único dia. A avaliação de 14 bilhões de dólares havia sumido. A empresa era nada mais do que um nome, alguns servidores e muitos imóveis vazios e caros. Arthur Vance, o titã, foi deixado segurando uma concha vazia. O conselho de diretores convocou uma reunião de emergência e, em um voto unânime que levou menos de 5 minutos, demitiu Arthur Vance por negligência grave e falsa representação fraudulenta ao conselho. Ele foi escoltado para fora do edifício em que havia colocado seu nome, carregando uma única caixa de papelão de seus pertences. Serafina Dubois foi demitida por justa causa e estava enfrentando uma investigação criminal por perjúrio. Foi um desmantelamento total, completo e cirúrgico. 2 semanas depois, o mundo dos negócios foi abalado por outro anúncio. Uma nova empresa, Camera Applied Sciences, acabara de ser formada. Sua fundadora e CEO era Helena Vance. Sua primeira aquisição foi um portfólio de ativos em dificuldades, a saber, os servidores, os diretores e os contratos de funcionários da agora falida Vance Dynamics, que ela comprou por alguns centavos por dólar. Ela recontratou sua equipe original de P&D, aqueles que Arthur e Serafina haviam dispersado. Ela promoveu os leais e ela sentou-se na cadeira de CEO, sua cadeira em seu prédio, e voltou ao trabalho. Ela não mudou o nome no prédio. Ela o manteve. Ela queria que cada pessoa que entrasse se lembrasse do que aconteceu quando Arthur Vance esqueceu quem era o verdadeiro Vance, na Vance Dynamics. 6 meses depois, o nome Vance significava algo inteiramente diferente no mundo financeiro. Não era mais um sinônimo de sucesso arrogante, implacável. Era uma parábola. A Vance Dynamics, a carcaça corporativa com a qual Arthur havia sido deixado, era uma coisa morta. Ela declarou falência do capítulo 11 meros 48 dias após o divórcio. Seu nome tão tóxico que nenhum investidor a tocaria. O único licitante por seus ativos, os servidores, as patentes que Arthur havia registrado em seu próprio nome, o imponente edifício de vidro, era uma entidade recém-formada que os comprou todos por 10 centavos por dólar. Essa entidade era a Camera Applied Sciences. Sua fundadora e CEO era Eleanor Vance. A atmosfera dentro do edifício, agora despojada da arte fria e pretensiosa e dos retratos imponentes de Arthur, estava elétrica. Os escritórios com paredes de vidro eram agora espaços de colaboração em plano aberto. O andar executivo, antes um túmulo silencioso e acarpetado de medo, estava barulhento com debate e descoberta. Quadros brancos cobertos com complexas equações e fluxogramas haviam substituído o mármore italiano. Helena havia recontratado sua equipe original inteira, os brilhantes programadores e engenheiros que Arthur e Serafina haviam dispersado, e lhes havia dado ações, autonomia e uma missão. Ela não era uma CEO da forma como Arthur havia sido. Ela não governava de um trono. Ela estava nos laboratórios, uma caneca de café em uma mão, uma caneta na outra, discutindo com seus principais engenheiros sobre uma linha de código. Ela comia na cafeteria. Ela sabia os nomes dos zeladores e a empresa, livre do inchaço dos projetos de vaidade de Arthur e das divisões de marketing parasitárias de Serafina, estava prosperando. O projeto Quimera era mais do que apenas um motor preditivo para vendas de anúncios. Helena estava agora aplicando-o à medicina, logística e até mesmo à ciência climática. A Camera Applied Sciences foi avaliada em 8 bilhões de dólares após sua primeira chamada de lucros trimestral, e analistas previram que triplicaria isso em 2 anos. A capa da Forbes, quando veio, era inevitável. Mas não era a foto que Arthur teria exigido. Ele sempre posava como um conquistador, pés firmes, queixo erguido, encarando a lente como se desafiasse o mundo a desafiá-lo. A capa de Eleanor era uma foto espontânea, tirada por um fotojornalista que havia passado uma semana na empresa.
Ela estava no laboratório principal, com o cabelo em seu coque simples, mangas arregaçadas. Ela estava rindo de algo que um de seus programadores juniores havia dito, seu rosto iluminado pelo brilho de um modelo de dados holográfico. A manchete era simples e devastadora. A arquiteta, como Helena Vance, construiu e reconstruiu o futuro. Clara Bennett, agora conselheira-geral e CEO da Chimera, entrou no escritório de Helena, o mesmo vasto escritório de canto que Arthur havia ocupado, e jogou a revista na mesa. Isso vai deixá-lo louco, Clara disse, um sorriso sombrio em seu rosto. Ela não era mais a advogada júnior nervosa e desajeitada. Ela usava seu novo poder com a mesma calma confiança de Eleanor. Ele fez isso consigo mesmo, Eleanor disse sem olhar para uma tela de diagnóstico. Alguma notícia da SCC sobre Serafina? Eles ofereceram-lhe um acordo, Clara disse bebendo seu chá. Ela vai se declarar culpada de 2 acusações de perjúrio e uma de fraude eletrônica. Ela cumprirá 18 meses, segurança mínima. Em troca, ela está entregando todos os servidores pessoais de Arthur. Ela guardou cópias. De tudo. Parece que ela estava planejando sua própria traição antes de você a vencer. Poético, Helena murmurou. Ela finalmente olhou para cima, um pequeno sorriso cansado em seu rosto. E ele? A expressão de Clara endureceu. Arthur, ele é um fantasma. Os processos dos acionistas vão despojá-lo do último dos 5 milhões. Ele é um pária, Helena. Ninguém o contratará. Ninguém sequer almoçará com ele. Ele é o homem que perdeu 14 bilhões de dólares porque não leria um pedaço de papel. Arthur Vance estava de fato almoçando. Ele estava sentado no Le Ciel Étoile Étoile, um templo de cozinha de 3 estrelas Michelin, onde ele uma vez entretinha senadores e a realeza do Vale do Silício. Sua mesa particular, aquela no recanto com vista para a cidade, estava ocupada por um grupo barulhento e risonho de jovens fundadores de tecnologia na casa dos 20 anos. O maître, um homem chamado Jean-Pierre, que conhecia Arthur há uma década, o sentara em uma mesa pequena e estranha perto do barulho da porta de serviço. Foi um insulto calculado e mortal. Arthur estava morando em um condomínio estéril e alugado em uma torre de vidro sem rosto, pago mensalmente por seu fundo legal em declínio. Os 5 milhões estavam quase acabando. Marcus Thorne, em uma tentativa desesperada de salvar sua própria reputação, estava cobrando-lhe taxas astronômicas para defendê-lo nas dezenas de processos civis. Ele parecia um homem desmoronando. Seu terno, antes um Tom Ford personalizado, agora tinha um ano, ligeiramente grande demais para sua estrutura, e amassado. Seu cabelo estava ralo, e seus olhos tinham um olhar desesperado e assombrado. Ele viera ao Le Ciel como uma peregrinação, uma tentativa desesperada de sentir algo de sua antiga vida, para provar a si mesmo que ainda era Arthur Vance. Ele havia pedido uma garrafa de Bordeaux de 200 dólares que não podia pagar. Ele a saboreou, observando a mesa de jovens fundadores. Um deles, um garoto que uma vez o havia procurado para financiamento inicial, olhou, o reconheceu e rapidamente desviou o olhar, sussurrando para seus amigos. A mesa ficou em silêncio, e então os sussurros e risinhos começaram. Todos estavam observando-o. O homem que tinha tudo. O Ícaro de Wall Street. O rosto de Arthur queimou. Ele terminou seu vinho, sua mão tremendo, e sinalizou para a conta. Coloque na conta corporativa, ele retrucou ao jovem garçom. Vance Dynamics. O garçom, um homem na casa dos 20 anos que estava lendo sobre Arthur em seu telefone a semana toda, parecia aflito. Senhor, a conta da Vance Dynamics foi fechada 6 meses atrás. O quê? Isso é impossível! Arthur bufou, sua voz aumentando. Eu sou Arthur Vance. Passe novamente. Senhor, eu não posso, o garçom disse, sua voz diminuindo. As pessoas estavam agora abertamente encarando. A conta?
Ela não existe. Foi congelada. E todos os fundos foram transferidos para a Chimera Applied Sciences para quitar dívidas pendentes. O sangue esvaiu do rosto de Arthur. Ela havia pegado. Até mesmo o último e minúsculo vestígio de seu poder, ela havia limpado. Certo, ele sibilou, tateando por sua carteira pessoal. Ele a puxou. Era uma peça de couro fina e desgastada, não a orgulhosa e abarrotada carteira de jacaré que ele costumava carregar. Ele a abriu. Dentro havia 2 notas de $100 e um cartão de débito. Sua mão tremeu enquanto ele tirava o dinheiro. Ele jogou as 2 notas sobre a mesa, cobrindo o cheque de 500. Fique com isso, ele cuspiu, tentando salvar um último pedaço de dignidade. Senhor, o garçom disse, seu rosto agora uma máscara de pena. O vinho sozinho isso não é suficiente. Foi a humilhação final e devastadora. Arthur Vance, o bilionário, não conseguiu pagar seu almoço. Ele olhou para a conta, depois para o dinheiro, sua mente simplesmente incapaz de processar a matemática. Ele estava quebrado. Ele jogou seu cartão de débito na mesa. Apenas, passe isso, o que for. Ele não esperou pelo recibo. Ele se levantou, sua cadeira rangendo alto, e caminhou, quase correu, do salão de jantar. Ele não esperou por seu casaco. Ele passou por Jean-Pierre, que olhou para ele com frio desdém e cambaleou para a rua. O ar frio de novembro o atingiu como um tapa. Ele era um rei sem reino, um gênio sem ideias e um homem rico sem dinheiro. Ele era finalmente nada. Naquele exato momento, a milhas de distância, no escritório que antes fora dele, Helena Vance estava em uma chamada de vídeo com uma equipe em Kyoto. Eles não estavam discutindo receita de anúncios. Eles estavam ajustando uma nova aplicação para o projeto Chimera, um algoritmo projetado para modelar o estresse das placas tectônicas, capaz de prever grandes terremotos com 72 horas de antecedência. Era um projeto humanitário que ela estava financiando sozinha. Clara entrou, não com um documento legal, mas com 2 canecas fumegantes de chá, exatamente como nos dias de laboratório na faculdade. Ela colocou uma na mesa de Helena. Você viu as notícias sobre Arthur? Clara perguntou baixinho. Helena levantou os olhos da tela, seus olhos claros e focados. Que notícia? Ela perguntou, genuinamente. Havia tanta coisa. Os processos, a investigação da SEC, a execução hipotecária de sua propriedade em Hamptons, o restaurante, Le Ciel Étoile. Ele não conseguiu pagar sua conta. Acabou. Página 6. Helena tomou um gole lento de seu chá. Ela olhou pela janela para a cidade que agora ajudava a impulsionar. Ela não sentia alegria ou pena, ou mesmo raiva. Tudo o que sentia era uma profunda e quieta finalidade. Um capítulo, fechado e trancado. Ele passou sua vida inteira construindo uma marca clara, Helena disse, voltando-se para sua tela. Ele apenas esqueceu de construir uma fundação. Ela clicou uma tecla e, em seu monitor, uma nova sequência de código acendeu, um novo mundo de possibilidades se abrindo diante dela. Ele construiu sua própria jaula, ela disse, sua voz suave. Eu apenas parei de deixá-lo usar minha chave. Arthur queria ser um rei. Helena estava contente em ser uma construtora. E no final, todos viveram no mundo que haviam feito. Dizem que o karma não é real, mas esta história parece. É um poderoso lembrete da vida real de que a pessoa mais barulhenta na sala é muitas vezes apenas a mais vazia. Arthur Vance construiu todo o seu mundo sobre uma mentira, acreditando em seu próprio hype e esquecendo a única pessoa que tornou tudo possível. Ele pensou que era um rei, mas era apenas um homem vivendo em um castelo construído e de propriedade de sua rainha. Ele estava tão ocupado tentando pegar seus 50% que perdeu seus 100%. O que você achou do plano final de Helena? Foi cruel ou foi justiça perfeita? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários. Esta história levou muito tempo para ser montada, então, se você gostou deste drama,
Por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. E se você ainda não o fez, certifique-se de inscrever-se e tocar o sino de notificação para nunca perder outra história de verdade. Mentiras e o momento em que tudo desmorona.